e passou a classe média, né? Essa coisa que as estatísticas tentam mostrar, né? Que você muda de categoria e tal, à medida que a sua renda aumenta, e seu consumo principalmente aumenta, né? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. É, Quando a pessoa está sem grana, ela não tem como pensar, né? Ela não tem como ela imagina coisas, tá? Então a gente imagina coisas. Ah, eu quero viajar, eu quero ir para Paris, eu quero conhecer o Brasil inteiro, né? E isso é natural e é muito bom, é muito saudável que a gente pense assim para frente, né? Que a gente não, que amanhã a gente vai estar bem e a gente está se esforçando para isso no dia a dia, beleza? Perfeito. Quando a pessoa muda de patamar, como se fala hoje nas redes sociais, né? A pessoa tá numa situação de perrengue, sei lá, de repente, e aí ela muda, né? Ganha na loteria, pode ser, né? Pode ser difícil, mas acontece. Mas aqui no caso é assim quando a pessoa progride, tá? Então, assim, a pessoa tá lá, ela ganha R$ 5.000, digamos, certo? Com esses R$ 5.000, se ela não tivesse despesa, ela viveria muito bem, tá? Mas a gente sabe quem tem que fazer despesa na vida, né? Tem coisa para pagar, tem pessoas que dependem da gente. E aí a gente vai lá e é promovido, ou, enfim, consegue fazer uma grande mudança e passa, ao invés de 5, ganhar R$ 15.000. Espera aí, é uma grana, né, velho? Vamos combinar? E aí, qual que é a primeira situação, né? A primeira situação, de repente, é esbanjar um pouco de grana, né? E fazer uma viagem, né? Aquela viagem que queria fazer e tal. Só que isso não basta, né? Não basta, tá? Para a pessoa que conseguiu uma mudança de ganho assim, tá? Então ela vai olhar para o lado e vai ver o seguinte: ah, meu vizinho ele tem um carro, um carro top, né? E eu quero ter também aquele carro top, tá? Então vai lá, putz, não dá à vista, né? Porque ele acabou de subir, ainda não guarda uma grana. Então vai lá e faz um financiamento para aquele carro, né? Ah, que ótimo, beleza, ficou feliz e tal, parabéns, né? E aí começa a curtir aquele carro, só que passa 2, 3 meses, ele vê que tem um carro melhor, né? Foi lançado um carro melhor. E aquele carro já não passa a ter tão assim, o que ele tem já não é tão agradável assim. É legal, se sente bem, se sente vitorioso. Mas aí ele vê que tem lá um carro elétrico agora. Nossa, meu, carro elétrico não faz barulho e tal. E começa a olhar para tudo que não era do mundo dele, né, que é até pouco tempo, né? E aí a casa já não serve mais. Fala, nossa, eu tenho um carro desse, eu tenho que ter uma casa melhor. E vai num crescendo, né? Vai numa escala crescente. E aí, daqui a pouco já está fazendo um financiamento para aquela casa maior, né? Melhor, né? Vamos dizer assim, que dá mais status. Conseguiu a casa, beleza. Conseguiu a casa, se é uma casa bem melhor, ela está num bairro mais, né? Mais bem situado, com pessoas que ganham mais, que têm uma renda maior. Vou fazer uma conta aqui, vamos pensar. Hum, Se você está aqui em São Paulo, aqui a gente tem algumas condições geográficas que dá para explicar legal, tá? Então, aqui em São Paulo, quando você mora do lado de lá da ponte, né, é porque você não tem a grana ainda para morar do lado de cá da ponte. Vamos ser sinceros, é isso que acontece, né? E aí, de repente você passou para o outro lado da ponte, né? E aí, legal, vitória e tal. Só que de repente você percebe o seguinte, né? Fala, pô, eu ganho um salário de classe média, 15 pau, né? E aí você começa a perceber o seguinte, aí você vai lá, tá na tua casa, tem o seu carro, aí você vai lavar o carro. Vai lavar o carro e tal. Aí você vai lá. Então, sabe, enquanto você pagava, meses atrás, você pagava, de repente, R$ 40 para lavar o seu carro, aí aquela pessoa fala assim, não, é R$ 200 para lavar o carro.
Nossa, não, mas eu posso, tal, então pode levar por R$ 200, tá? Aí vai comer, né, com a família e tal, né? Aí tá ali, vai num restaurante próximo, né? Aí chega lá e tal, eh, já começa a olhar para o outro lado do cardápio para ver o preço, né? Vai chegar lá, fala, poxa, vi uma macarronada, vai, um macarrão vai com nome, tipo italiano e tal. Aí, fala, peraí, mas lá eu comi um macarrão bem legal, né? Por R$ 60, tá? Aí ele olha naquele cardápio, tá R$ 170, R$ 150, né? Não, claro, não só o macarrão, né? E aí fala, não, peraí, eu mereço, eu vou pagar. Agora eu sou classe média, né? E isso vai, daí começa a frequentar círculos legais, que eu acho assim, são legais mesmo de frequentar, tá? Só que tem um custo. E aí começa a viajar com frequência, já não consegue mais ficar parado, porque os amigos. Agora tem novos amigos, né? Agora tem amigos. Nossa, pessoal top, né, cara? Pessoal bonito, educado e tal, né? E essa vida realmente é muito saudável, né, gente? Você está usando do melhor da vida, vamos dizer assim, né? Só que tem um custo, né? Então, quando vê, né, aquele cara que tinha lá o seu orçamento tranquilinho e tal, ficava devendo aqui, um pouquinho ali e tal, e vivia, agora ele não vive mais. Ele não vive mais. Porque ele tem que voltar, né, para a realidade. E ele não quer voltar mais. Ele fala, não, é muito bom aqui, eu não quero voltar. Né? E não deve mesmo, né? Vou pensar pensar para trás, né? Mas encarar uma realidade, que é o seguinte, custa caro, né? Você ser aí, então, da classe média, da classe alta, né? E aí, tem que ver o seguinte, né? De repente, aqueles R$ 15.000 já não dão para ter uns cachorros aqui perto, né? Nossa, gente. Vamos voltar aqui. E aí, os 15 pau não dá mais, né? Já preciso de 25. Nossa, putz, já estourou a tabela, né? E aí acontece duas coisas. Primeiro, ou ele vai se matar e trabalhar muito mais do que ele trabalhava antes, não vai ter tempo de fazer a viagem que ele estava se habituando a fazer, pela questão de que ele trabalha, trabalha, trabalha e não tem tempo nem de, né, cobrir aquela lacuna, não vai mais se encaixar do outro lado da ponte, tá? Vai começar a achar que as pessoas que moram lá são pessoas ruins, são pessoas desagradáveis, são pessoas tóxicas, como se fala hoje, né? E realmente são, assim, pessoas que foram muito importantes na vida dele, né? Pessoas, amigos de fé ali, e de repente já ninguém serve, né? E aí tem o detalhe, né? Fatalmente você não está nessa situação, você conhece alguém que esteve nela, ou está nela ainda vivenciando já um pesadelo, quase, né? E qual que é a moral da história, né, gente? Qual a conclusão? Que a ascensão social, a ascensão financeira, ela tem que ter uma escala, ela tem que ser devagar, né? Ela tem que ser devagar, porque senão o nosso cérebro não aguenta. Nosso cérebro, nosso cérebro, ele é muito carente. E nessa sociedade, onde você tem toda hora as propagandas de coisas maravilhosas, nosso cérebro fala assim para você: por que que você não tem isso? Por que que você não é aquilo? Por que que você não vai a tal lugar? Né? E a partir daí a gente começa a ficar numa situação de encruzilhada, né? Então, eu estava vendo agora há pouco preparando uma aula e estava vendo algumas estatísticas, né? E eu percebi o seguinte, né? O que que mostra a estatística? Que esse total de endividados que a gente tem hoje, né?
que é alarmante, 80% em média, né, dos brasileiros estão altamente endividados. Cara, pelo menos a metade desse pessoal são de classe média, percebe isso? Claro que eles levam uma vida diferente, não vou entrar aqui nesse mérito, tá? Eles estão endividados, mas são endividados que, de repente, vivem um pouco melhor, mas vivem o mesmo pesadelo, tá? Então, é louco, né? Então, se a gente pensar, poxa vida, já estamos em 2025, lá por 2010, mais ou menos, o Brasil deu uma melhorada na economia, né? Deu uma melhorada no ganho que as pessoas tinham, ganho salarial, né? Ganho comercial, também quem tem seu negócio foi um período muito bom, tal, enfim, as condições fora do Brasil também estavam muito boas, desfavorecia, comprava, era fácil de se comprar um carro e você pagar por ele e tal. Então, assim, teve um período muito legal, né? E, e aí muita gente passou para a classe média, tá? Isso é maravilhoso, é assim que os países se desenvolvem mesmo, né? Só que hoje é mais difícil fazer isso, tá? Hoje não é só você ter um aumento de 100%, e você fala, agora eu posso ter uma casa 100% melhor, posso ter um carro 100% melhor, posso, meus filhos podem estudar numa escola 100% melhor. Não é tudo uma vez. Então, de repente, você teve 100% de aumento, opa, peraí, agora meu filho pode estudar uma escola melhor, que, né? Mas também não aquela que você vai pagar 40% do seu salário para pagar essa prestação da mensalidade da criança. De repente, seu carro, né? Tem um carro ali, sabe, meio boca, uma coisa velha, que a gente chamava. Aí você fala, cara, agora eu posso ter um carro top. Só que o top pode ser um pouquinho mais abaixo daquele do seu vizinho, aquele daqui que aparece na propaganda, né? Então, assim, essa conversa de hoje é mais ou menos assim, para a gente se situar, né? Por conta de que, na proposta de sair das dívidas e melhorar de vida, ter um equilíbrio financeiro, fazer mais dinheiro e tudo mais, é mais ou menos esse mesmo caso, né? Onde você vai chegar num ponto onde você já não vai ter dívidas, tá? E aí vai vir essa tentação de falar, né? Não, agora eu quero ser o bom, eu quero agora ser top, né? Eu quero ser, que eu já sofri muito e tal. Beleza, você sofreu muito, agora você vai recuperar. Mas, pessoal, na manhã, tá? Como dizem, né? Na manhã, né? Porque senão fica que nem vira estatística, né? Vira estatística de pessoas que estavam numa classe financeira menor, entre aspas, né? Mas ganhando menos, fazendo menos dinheiro, vamos dizer assim, gerando menos dinheiro, passaram para uma classe média que gera bem mais dinheiro, e passaram a consumir como se fosse a classe lá de cima, a classe mais alta. Que aí já entra no mérito, que aí pessoal que nem se preocupa com dinheiro, para poder dizer que realmente, para comprovar que saiu, para poder provar para as pessoas que teve a ascensão social e tudo mais, tá bom? Então é isso. Vamos pensar nisso, né? Vamos pensar nisso. É bom fazer esse exercício, né? Não é ficar sofrendo, ah, puta, tô pensando, blá, blá. Não é isso. É fazer esse exercício, olhar, né? A gente tem muitos relatos de pessoas que subiram e caíram muito rápido, né? E a gente não quer fazer isso, a gente quer subir devagarzinho, tá certo? Dentro do que der para fazer, né? Um pouquinho mais, sempre um passinho a mais, mas a gente não quer subir muito rápido. A gente quer, assim, subir bastante, mas não subir muito rápido para não ter que, de repente, né? Escorregar e voltar, né? E aí, como eu te falei, é difícil voltar, tá? Muito difícil. E, então, para não ter viver esse pesadelo, tá certo? De ter passado, sair de uma classe social e ir para outra, vai ficar sofrendo lá, porque realmente era um pouquinho cedo para ir para lá, beleza? Então é isso, pessoal. É um recado simples, não quero que você fique muito preocupado com isso, mas tenha isso em mente, né? Tenha isso em mente que a sessão social e financeira é feita de passos, né? Passo a passo sempre.
sai da situação de dívidas, elimina as dívidas, começa a gerar dinheiro, começa a investir, realiza sonhos, continua gerando dinheiro, tá? Faz novos investimentos, realiza sonhos, tal. Então, assim, então todos os sonhos de uma vez só. Se os sonhos forem tudo de uma vez só, viram pesadelo. Tá bom, gente? Então é isso, tá? Esse é o recado para hoje. Espero que tenha feito sentido para você. Se fez, coloca aí nos comentários se você conheceu, você caiu nessa, ou você conhece alguém que caiu, né? O que é meio trágico o negócio, né? Então coloca aí se você conhece alguém assim, que chegou nessa situação e hoje, é, se bobear, está voltando para onde, para a mesma posição que estava 1 ano, 2 anos atrás, certo? Então é isso, pessoal. Obrigado pela sua atenção. Se fez sentido, dá um like aí pro canal, tá? Dá um like para que isso chegue a mais pessoas. E se você não conhece a gente aqui, se inscreve no canal, coloca aí as suas ativas notificações do sininho para você ficar sabendo, então, quando tiver vídeo. E a gente pensar junto aqui em soluções financeiras, tá bom? Estou aqui para te ajudar. E isso aí que você também está querendo aí entender mais disso, né? Ou sair de uma situação pior para uma situação melhor. Beleza? Valeu, pessoal. Bom final de dia para vocês e até a gente se vê daqui a alguns dias à frente com um novo vídeo.